E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. O meu nome é Aldrin Carvalho, esse aqui é o canal do Aldrin. E hoje nós vamos continuar a resenha da história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Hoje falaremos da primeira das respostas que são dadas após os eleatas colocarem aquele problema do ser. E hoje nós vamos falar mais particularmente de Empédocles. Empédocles de Agrigento. Agrigento é o nome da cidade. Vamos a alguns dados biográficos do Empédocles antes de prosseguirmos. Ele foi o primeiro pensador a tentar resolver a aporia eleática, questão do movimento, do ser, etc, etc. Nasceu em torno de 484, 481 a.C. e faleceu por volta de 424, 421 a.C. Viveu em torno de 60 anos. De personalidade fortíssima, além de filósofo, foi também místico, taumaturgo, médico, também ativo na vida política. Compôs um poema sobre a natureza, mais um, e um Carme Lustral, dos quais chegaram até nós alguns fragmentos. Os relatos sobre seu fim pertencem à lenda. Segundo alguns, teria desaparecido durante um sacrifício, conforme outros, ao contrário, teria se jogado no rio Etna. O Empédocles vai concordar com o Parmênides quando ele disser da incorruptibilidade do ser, que o ser não pode ser gerado nem corrompido. Portanto, não existe a morte nem o nascimento. E ele vai dizer que o que existe na verdade é sempre uma associação e uma desassociação, nas palavras aqui, uma mistura, um misturar-se e um dissolver-se de algumas substâncias, de alguns seres, digamos assim, que permanecem eternamente iguais. São eles o ar, a terra, o fogo e a água. Aí a gente já tem, então, Empédocles é o cara que traz o que a gente entende hoje por 4 elementos. O Reale vai dizer aqui que os jônicos, cada um havia escolhido um arqué, cada um havia escolhido um princípio desses, e também outros, como a gente viu a questão do indefinido, do Anaximandro, do Aperon, né? Mas ele vai dizer aqui que os jônios, no geral, cada um tinha escolhido um desses princípios para eleger como arqué. Mas o Empédocles, na verdade, ele vai identificar que existem vários princípios, 4 princípios, 4 arqués, talvez a gente possa colocar assim. Ele não menciona arqué nesse capítulo, mas eu acho que a noção é essa mesmo. São 4 arqués, 4 princípios fundamentais das coisas que constituem o cosmos. Nasce assim a noção de elemento, precisamente como algo de originário e de qualitativamente imutável, capaz apenas de unir-se e separar-se espacial e mecanicamente. Então, os elementos em si são imutáveis, são eternos de algum modo, e as coisas que nós vemos que estão sujeitas ao devir, na verdade, são um resultado dessa agregação e desagregação desses princípios que o Empédocles vai, inclusive, chamar aqui de raízes de todas as coisas. São as raízes, que também podemos chamar de os 4 elementos. Ok, mas considerando isso tudo, resta saber como se dá esse movimento, como se dá esse constante agregar-se e separar-se dos elementos, das raízes primordiais de todas as coisas. Caso vocês se recordem, eu imagino que sim, caso vocês não tenham visto o vídeo, podem voltar no vídeo do Heráclito, acho que é uma comparação interessante, que o Heráclito ele também se depara com esse problema, aparentemente, e ele busca resolver. Lembrem-se de que há um movimento constante no Heráclito, na cosmovisão do Heráclito, melhor dizendo, e acaba que ele recorre à ideia dos opostos, da oscilação entre os opostos e de um logos, de uma inteligência que de alguma forma ordena esse movimento. Não é um movimento totalmente, digamos assim, despirocado. E aqui parece que o Empédocles também entra numa questão um pouco parecida, no sentido de, bem, ok, o movimento ocorre, mas por que ocorre esse movimento? Sabe? Porque simplesmente não é imóvel tudo. E aí ele vai dizer aqui que Empédocles introduziu as forças cósmicas do amor ou da amizade e a outra força do ódio ou discórdia, respectivamente como causa da união e da separação entre os elementos. Essa é uma concepção relativamente fácil da gente assimilar, né? Porque o que é o amor ou amizade, como ele coloca aqui, senão uma certa atração que você tem por uma pessoa, em algum sentido, né? Claro, eu posso estar reduzindo demais aqui. Amizade, enfim, daria para fazer vídeos e vídeos só sobre amizade, mas
A questão é que, de algum modo, a amizade, ou o amor, melhor dizendo, acho que fica mais fácil de entender dessa forma, envolve uma ideia de atração, de junção, de comunhão, de dois elementos individuais se associando. E a discórdia é exatamente o contrário. É aquilo que separa, é aquilo que não está mais junto. É discórdia do latim. É claro que Empédocles, duvido que ele falasse latim, mas a ideia de discórdia, né? O dis de separado e esse cor é de coração mesmo. Então, quando você tem um coração separado do coração da outra pessoa. Então, discórdia é exatamente essa dissociação íntima. Né? E aí, com os elementos, a gente consegue associar facilmente a esse movimento que ele está tentando descrever, a essa força que separa, que é o oposto da força do amor, que é a força que une. E aí, até com base em outros filósofos que a gente já viu aqui no canal, seria razoável crer que talvez o cosmo fosse gerado exatamente quando prevalecesse o elemento da unidade, do amor, da amizade. Mas não, vai dizer aqui o Giovanni Reale dizendo que, contrariamente ao que poderíamos pensar à primeira vista, o cosmo não nasce quando prevalece o amor ou a amizade, porque a predominância total dessa força faz com que os elementos se reúnam, formando uma unidade compacta, que Empédocles chama de ou esfero. Ele coloca entre parênteses aqui, que lembra de perto a esfera de Parmênides. Então, quando a força do amor ou da amizade prevalece absolutamente, o cosmo todo torna-se uma esfera absoluta, que inclusive o Empédocles chamará de Deus. E num outro momento, o universo pode fazer prevalecer completamente a força contrária, né? A força do ódio ou da discórdia. Então o universo se expande absolutamente e tudo fica dissociado. O cosmo e as coisas do cosmo, portanto, nascem dos dois períodos de transição, que vão do predomínio da amizade ao da discórdia, e depois do predomínio da discórdia ao da amizade. Então parece que existe uma ideia um tanto cíclica, talvez. Ele não coloca nesses termos, mas parece que esses períodos ocorrem constantemente. Então existe um constante condensar-se do universo e um constante expandir-se do universo. Parece que existe sempre esse movimento de sístole e diástole, para quem sabe como o coração funciona. Talvez seja uma boa forma de explicar. E aí parece que, segundo o Empédocles, o momento da perfeição, aquilo que é bom, que acontece no cosmo, na verdade não é quando o cosmo surge, quando o cosmo se constitui. O momento perfeito, o momento da perfeição, é no momento em que o cosmo torna-se a esfera, torna-se o divino, torna-se Deus. É interessante que Empédocles também vai ter, de alguma forma, uma teoria do conhecimento, ou pelo menos alguns traços de como o conhecimento se dá. Vai dizer aqui o Reale que das coisas e de seus poros saem eflúvios, que atingem os órgãos dos sentidos, de modo que as partes semelhantes de nossos órgãos reconhecem as partes semelhantes dos eflúvios provenientes das coisas. Então, o fogo que há em nós reconhece o fogo que vem das coisas. A água que está em nós conhece a água que vem das coisas, da mesma forma com o ar e com a terra. Na percepção visual, entretanto, é um pouco diferente. Na verdade, é exatamente o contrário. Não é um pouco diferente, é exatamente o contrário. Pois os eflúvios partem dos olhos e atingem as coisas. É interessante pra caramba isso. É interessante porque isso lembra aquela concepção do Heráclito, que também propôs uma teoria do conhecimento de alguma forma. Ele disse, ou deu a entender, pelo menos, que o logos que há em nós identifica-se com o logos que há na realidade. E, enfim, isso é um parecido com o que ele está dizendo aqui, mas ele não chama de logos. O logos parece uma coisa um pouco mais abstrata, um pouco mais etérea. Né? Aqui ele está dizendo de algo bem material mesmo. Né? Ele fala do fogo que identifica, né? Da água que identifica, como que os elementos que nos constituem se identificam com os elementos que constituem o cosmos. Mas a ideia geral é bem parecida com a do Heráclito, se a gente for parar para pensar. Até porque a gente vai ver aqui adiante que no pensamento de Empédocles, física, mística e teologia formam uma unidade compacta.
Para ele são divinas as 4 raízes, ou seja, é divina a água, o ar, a terra e o fogo. Divinas são as forças da amizade e da discórdia, e divino é o Deus, que é o esfero, que é aquele momento último do cosmos. As almas são demônios, almas que, como todo o resto, são constituídas também pelos elementos e forças cósmicas. Então, assim, não quero chamar de materialismo, mas você vê que a constituição da alma aparentemente é a mesma constituição daquilo que está aqui fora, né? Fora da alma. Ao contrário do que muitos julgaram, há unidade de inspiração entre os dois dos poemas do Empédocles, não havendo de modo algum antítese entre a dimensão física e a dimensão mística. Dá a entender que é tudo uma mesma dimensão. Nesse universo do Empédocles, tudo parece ser divino, até mesmo a própria discórdia. Não se vê que coisa não seja, nem como alma e corpo possam estar em contraste, já que derivam das mesmas raízes. Alma, corpo e a realidade, tudo isso deriva da terra, da água, do fogo. Da terra, da água, do fogo e do ar. Então, não existe essa contraposição da alma e do corpo, apesar do Empédocles ter um pouco da noção órfica da alma. Ainda que ele não veja a alma como exatamente imaterial, ele parece aderir a um tipo de metempsicose. Vai dizer aqui que a alma do homem é um demônio que foi banido do Olimpo por causa de sua culpa originária e jogado à mercê do ciclo dos nascimentos, sob todas as formas de vida, para expiar sua culpa. Então isso lembra até um pouco aquela coisa do Pitágoras, que ele fala que pelo menos dá a entender que o homem, depois que ele morre, a alma dele pode residir em algum animal, em qualquer forma de vida, aparentemente. E aqui ele fala, né, sobre todo tipo de vida. Inclusive, algo que reforça um pouco isso é a ideia, segundo o Reale aqui, de que na visão arcaica do conhecimento, o pensamento tem seu veículo no sangue e sua sede no coração. A gente está acostumado à ideia do cérebro, né, da alma, etc., mas parece que antigamente via-se a sede do conhecimento no coração e no sangue. E, consequentemente, o pensamento não é prerrogativa exclusiva do homem. Os animais também têm corações, sangue, então tudo dá a entender que há um pensamento também nos animais e que o homem pode vir, a alma do homem pode vir a encarnar-se, a vir a ser a alma de um animal. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora a gente entrando num novo momento da história da filosofia, né? Agora que foi colocada a questão dos eleatas, isso vai mudar a forma que os pensadores vão ver o cosmos daqui para frente. E, bem, essa foi uma das primeiras propostas. A gente vai ver outras nos próximos encontros. E, enfim, deixem seu like, comentem alguma coisa, divulguem para algum amigo que você acha que possa se interessar. Comente alguma coisa, enfim, se quiser me chamar para conversar no Instagram também, estou sempre disponível, tá bom? Abraço!